Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. É um prazer imenso ter vocês aqui novamente no canal, voltar aqui trazendo mensagens, da palavra do Senhor, mensagem que vem nos edificar, que vem falar aos nossos corações. A gente aprende e ensina, compartilha aí conhecimentos. É muito bom compartilhar com vocês aquilo que aprendemos, e é bom também aprendermos, Somos alunos durante a vida, estamos aprendendo cada dia mais coisas novas. E hoje nosso tema de vídeo será o seguinte: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Nós vamos aprender aqui o que significa essa frase completa bíblica: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E nós iremos aqui começar lendo um texto da Bíblia Sagrada, para logo após estarmos explanando essa passagem bíblica, que está no livro de Lucas, capítulo 18, o versículo é o 14, que diz o seguinte: eu lhe digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O que eu li para vocês vai trazer-nos um significado, vai nos trazer uma lição muito grande para nós aprendermos cada dia mais a nos portarmos perante as pessoas e perante Deus, perante a vida. A gente vai aprender hoje o que significa os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. O que o Senhor Jesus quis nos dizer através dessa parábola aí do fariseu e publicano. Você pode estar encontrando também essa passagem bíblica em Mateus 23, versículo 12, Mateus 14, versículo 11 e o que eu acabei de ler, Lucas 18, 14, Então vamos começar aqui. A declaração, os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados, é um ditado popular que não aparece exatamente dessa forma na Bíblia. O versículo mais próximo dessa frase do Antigo Testamento está no livro do profeta Ezequiel. O versículo diz: assim diz o Senhor Deus, tire o turbante e a coroa. Não será a mesma. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Veja que no livro de Ezequiel, capítulo 21, o versículo 26, tem também esse versículo bíblico de uma forma diferente, mas que o significado é o mesmo, tá? Aí diz assim: já no Novo Testamento, o versículo mais próximo dessa frase foi dito 3 vezes por Jesus. Ele diz: e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Aí você lê os livros que eu citei para você, Mateus e Lucas, tá? A grande diferença entre essa frase popular os versículos bíblicos é que a frase popular traz o conceito de triunfalismo tão almejado pelos homens, enquanto os versículos bíblicos falam da necessidade de um espírito humilde diante de Deus. Isso significa que, embora até sejamos semelhantes, a frase popular e os versículos bíblicos falam de realidades completamente diferentes. Olha só, aqui fala que os versículos são parecidos, mas a realidade é diferente. Vamos lá. Quando as pessoas dizem que os humilhados serão exaltados, entre aspas, normalmente elas têm em mente um tipo de expectativa vingativa de que uma determinada situação irá mudar. Quando essa frase é dita em pregações, por exemplo, na maioria das vezes, ela carrega o sentido de que Deus irá exaltar perante os homens um cristão humilhado. Aí vem a pergunta,
Deus exalta os humilhados nessa terra? Realmente Deus pode sim, se Ele quiser, exaltar o homem aqui na terra e nessa vida. Por quê? Porque houve uma situação de um servo que viveu uma situação na vida dele humilhante. Quem era esse servo? A história de José, governador do Egito. É um bom exemplo disso. Mas é preciso entender que nem sempre isso ocorre. Muitos servos piedosos e fiéis ao Senhor vivem suas vidas e saem, de situações que Deus os tira, mas que nem sempre eles vão experimentar uma posição de exaltação neste mundo. Da mesma forma, nem sempre o ímpio será abatido e envergonhado aqui nessa terra. Há homens perversos que vivem suas vidas inteiras desfrutando, orgulhosos de suas posições privilegiadas. De fato, as Escrituras dizem que Deus é quem livra o povo aflito e abate os altivos, Leia aí Salmo 18, versículo 27. Mas a grande promessa de exaltação do cristão não está direcionada aí à vida terrena. Igualmente, a promessa de juízo contra o ímpio encontrará sua plena realização no grande dia do Senhor. O salmista Asaf teve dificuldade em entender por que os ímpios exaltados se levantavam contra os justos humilhados e aparentemente nada acontecia. Mas finalmente ele conseguiu entender que a exaltação, a prosperidade e a alegria do ímpio tem caráter temporário. O fim deles é de desolação e condenação. Salmo 73. O mesmo princípio foi observado pelo autor do Salmo 37, Eu vou ler aqui para você um pedacinho do Salmo 37 para você ver o que o autor quis dizer com isso. Olha o que diz aqui o Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenhas inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Versículo 3. Confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Então ele percebeu aí que o Senhor ele vai julgar os perversos, E que o cristão ele possui uma promessa de exaltação e glória, mas na vida do porvir. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho para estar explicando algo para vocês. Nós sabemos que Deus não tem um culpado por inocente, Como diz no livro de Naum, capítulo 1 aí, bem no comecinho está falando. Se alguém fez algo para alguém, com certeza vai ser julgada essa pessoa sim. Deus irá cobrar sim, porque Deus não tem um culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Em questão aí de Deus honrar alguém, eu acredito que tudo que plantamos, colhemos, ou de bom ou ruim. Se estamos plantando coisas boas, com certeza nós vamos colher coisas boas. Há momentos na vida do cristão ou de qualquer outra pessoa, mesmo que não sirva a Deus, que ele vai passar por uma humilhação. Vai passar por uma humilhação, uma situação aí difícil na vida dele ou dela, E chegará um momento que Deus, ele vai ter compaixão e misericórdia daquela pessoa. E de alguma forma ele vai honrar aquela pessoa. Porque Deus, ele conhece o coração. Deus, ele conhece a intenção do coração do ser humano. Então ele sempre vai agir com justiça. Se aquela pessoa tiver de ser honrado, vai ser honrado sim. Porque Deus, ele tem esse poder para isso. Mas nós precisamos entender aqui o que significa os humilhados serem exaltados.
Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. É aquilo que eu já tinha falado, sobre aquele triunfalismo de vingança, tá? Deus é quem coloca em cima e o que tira de cima. Deus é o que coloca e o que bota lá. Então, se Deus quiser honrar alguém, Ele pode honrar, como Ele fez com José. José passou por tudo aquilo porque Deus já tinha escrito a história dele, que ele ia passar por aquilo tudo, mas que no final ele ia vencer. O próprio José foi usado por Deus dizendo: olha, não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe. Eu não culpo vocês de nada, vocês não foram culpados. Deus está aqui, de mim estar aqui. Não, vocês não foram culpados. Foi o Senhor Deus quem me trouxe. Então eu peço que vocês não fiquem com medo nem preocupados, porque foi Deus que me trouxe, para que eu viesse ser um canal de bênção nas suas vidas, para que hoje eu pudesse estar sustentando vocês. Se eu tivesse ficado lá, se vocês não tivessem me enviado para cá como preso, eu não estaria sendo o segundo governador do Egito. Eu estaria passando fome junto com vocês aí. Então o Senhor me trouxe daí para cá para que Ele me usasse para esse livramento para o dia de hoje. Entenderam? Então José foi um caso bastante específico, da Bíblia, de questão de exaltação. Ou seja, que Deus o tirou de baixo e colocou em cima. Mas lembre-se que José, quando ele estava ali declarando para o faraó o significado do sonho dele, ele disse: olha, isso não é de mim. Essa revelação que eu vou te dar aqui não é minha, é de Deus. Então ele se humilhou ali naquele momento, Ou seja, ele se humilhou e o Senhor Deus o exaltou. Ele disse: o que eu tenho não é meu, é dele. E naquele momento Deus viu o coração de José. Ele já estava lapidado. Porque quando nós não estamos lapidados por Deus, nós se enchemos de orgulho. Nós achamos que é nós que fazemos as coisas. Nós só somos canais de bênção. Nós só somos canais aqui na terra. Nós não somos nada sem Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, como é que nós podemos fazer algo se Jesus não estiver conosco? Quando uma pessoa ele bate no peito e diz que ele é, que ele pode, ele já está dizendo: eu não sou, eu não posso. Por quê? Porque quando a pessoa se intitular algo, ele já não está sendo aquilo. É melhor que Deus coloque você aonde Ele quer colocar, é melhor que Deus te exalte, é melhor que Deus te honre do que você se intitular algo que você não é. Então, o que eu posso dizer para você nesse momento é que Deus tem a sua hora e o seu momento de fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. E nós precisamos entender o texto da Bíblia, nós precisamos entender a palavra do Senhor. Eu sei, você também sabe, com esse estudo da palavra, que cada uma pessoa prega de um jeito. Cada um de vocês tem uma visão que Deus dá sobre a palavra do Senhor. E essa aqui foi a que Deus me deu no sentido de estar explicando aí essa passagem bíblica sobre os humilhados serão exaltados, de Lucas 18, versículo 14. O fariseu e o publicano. Então vamos dar continuidade aqui. Olha aqui outro exemplo, a história do rico e Lázaro. Também se trata muito bem essa questão aí do rico orgulhoso, soberba, exaltado, que viveu toda a sua vida nessa posição. Enquanto isso, o pobre Lázaro passou a sua vida mendigando à porta do homem rico. Mas no fim de suas vidas, o humilhado Lázaro foi levado ao paraíso. Por outro lado, o rico foi conduzido a um lugar de tormento eterno. Olha aí, eis aí a diferença. Quando o rico estava na terra, ele usufruía do bom e do melhor, Ele ficava ali
vivendo a vida de boas, né? E o Lázaro ficava na sua porta mendigando. Mas eis que quando os dois morreram, para onde Lázaro foi? Para o paraíso. E onde é esse paraíso? O paraíso é um lugar de bem-aventurança, de plena felicidade. A palavra paraíso na Bíblia é usado várias vezes nos sentidos, o que torna necessário o exame do contexto para definir o seu significado com mais precisão. Mas, obviamente, o sentido bíblico mais conhecido para a palavra paraíso é como um sinônimo do céu. Então, o Lázaro, ele foi para o paraíso, enquanto o rico foi para um lugar de tormento. Eis a diferença, tá? Aí vem, o que si mesmo se exalta será humilhado. Por 3 vezes o Senhor Jesus declarou: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ele usou essa frase ao censurar os hipócritas e orgulhosos fariseus. Leia Mateus 23, o versículo 12. Agora o Senhor Jesus está falando aqui para nós o seguinte: aquele a si mesmo que se exalta será o que? Humilhado. E o que se humilha será exaltado. Isso me lembrou agora o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez isso. Ele se exaltou. O que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Ele viu ali todos os palácios, né? Ele viu ali os palácios. Então ele olhou ali tudo que ele fez, né? E aí ele disse: olha aqui, ó, foi tudo eu. Ali foi eu que construí isso aqui, ó. Aqueles prédios, olha aquele lugar ali, foi eu. E ele começou a dizer: foi eu, bateu no peito, sabe? Disse que era ele. Aí Deus olhou lá do céu e disse o seguinte. Aí Deus olhou do céu e disse assim: ah, é, Nabucodonosor? É você quem fez tudo isso? Ah, é? Tá bom, vou mostrar pra você que não foi você nada. Aí Nabucodonosor foi o quê? Foi comer capim. Deus disse: agora você vai viver igual um animal selvagem. Você vai agora virar um animal. Aí foi lá, virou um animal, cresceu as unhas e virou um animal. Passou 7 anos igual um animal selvagem. Por quê? Porque ele se exaltou, ele bateu no peito e disse: eu sou todo poderoso, aqui ninguém manda não, quem manda aqui sou eu. Então, meus amados ouvintes da palavra do Senhor, mais um exemplo aqui na Bíblia, tá? Sobre exaltação. Essa passagem de Nabucodonosor está no livro de Daniel, você procure lá, livro de Daniel, tá? A história de Nabucodonosor, quando virou um animal selvagem, quando Deus levou ele para lá, porque ele se exaltou, né? Foi dizer que ele podia tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda falando a respeito da gente mesmo, porque às vezes a gente fala coisas que não é para falar. A gente tem que falar o seguinte, ó: Senhor, olha, tudo é para a honra e para a glória do seu nome. Você tem que falar para Deus assim: olha, Deus, é tudo para o Senhor, tá? Eu sou só um canal de bênção, eu sou só um canal. Agora o Senhor é quem vai fazer a obra. Então a gente tem que entregar tudo para Deus, porque é Ele que dá para nós, não é nós. Nós somos apenas aquelas pessoas que são usadas aqui na terra, mas é Ele quem dá todas as coisas para nós, né? Dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Então esse foi um exemplo aí sobre exaltação, a pessoa que se exalta, né? Aí de Nabucodonosor. Dando continuidade. Ele também usou, o Senhor Jesus, as mesmas palavras como parte da parábola dos primeiros lugares, né? Leia Lucas 14, 11. Depois, mais uma vez, Jesus repetiu essa frase na conclusão da parábola do fariseu e publicano, Lucas 18, 14. Essa declaração
é uma clara advertência contra a soberba e o orgulho do homem. Em todas as ocasiões, a ênfase de Jesus em demonstrar a importância de um espírito humilde, não faltam passagens bíblicas que reprovam o orgulho humano. O profeta Isaías escreve que os olhos arrogantes serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Isaías capítulo 2, versículo 11. Tiago, citando Provérbios, escrevendo aí, né, a sua carta, ele escreveu esse Provérbios: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, né? Leia Tiago, capítulo 4, versículo 6. E da mesma forma, o apóstolo Pedro menciona o mesmo texto para aconselhar os cristãos em se revestirem de humildade, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, né? O fariseu da parábola de Jesus pensou que poderia se achegar a Deus diante dele com todo o seu orgulho. Ele pensou que poderia ser justificado por suas obras, né? No fim, Jesus diz que ele foi embora sem encontrar o perdão e misericórdia. É aquela questão lá que eu falei para vocês no vídeo passado, né? Que ele ficou se exaltando, ele ficou falando assim: olha, Senhor, eu não sou igual esse publicano, não. Esse publicano aí, não, eu sou um homem que faço as minhas orações, eu sou um homem que eu entrego meu dízimo. Lembrando que o dízimo é um mandamento do Senhor, você tem que ser dizimista sim, tá? Era para não ter explicado isso no outro vídeo para vocês, estou explicando agora. Ele ficou falando, tá? Que ele era isso, que ele era aquilo, se exaltando, e aí começou a se elogiar, tá? E o publicano lá disse: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um homem pecador, preciso da tua misericórdia. E o Senhor justificou o publicano, não o fariseu que ficou dizendo que fazia isso, que fazia aquilo, que era isso, que era aquilo, entenderam? Então Deus não se agrada desse tipo de gente que anda se exaltando, se gloriando, batendo no peito, dizendo que é alguma coisa. Quando você vê alguém batendo no peito, tá? E dizendo assim: eu sou isso, eu sou aquilo, cuidado, viu? Essa pessoa que está fazendo isso, você vai olhar para ela, se você puder dar uma palavra para ela, você dê. Mas, se não, você só ore para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Você pode chegar para ela e falar assim: olha, eu acho que você devia ser mais humilde e dizer: Deus, o Senhor me deu e eu vou te honrar. Não sou eu, Senhor, que estou fazendo, mas é o Senhor que vai fazer através de mim. Então, assim, conversar com a pessoa, dar um conselho de bem para a pessoa, né? A pessoa enxergar que não é ela que faz, que não é ele que faz, é Deus. É Deus quem faz as coisas aqui na terra, né? Porque a palavra de Deus mesmo diz, né? Que Deus é que opera em nós, né? Tudo. Ele opera em nós, em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Então é o seguinte: se Deus ele está te exaltando, te abençoando, né? De certa forma, você tem que glorificar a Ele. Seu nome pode estar ali, mas você tem que dizer: se eu estou ali, se o meu nome estar ali, é porque Deus me colocou ali. Não foi você que colocou, não foi a sua força. Você fez a sua parte sim, mas Deus foi aquele que estava por detrás dos bastidores, fazendo o que Ele tem que fazer na sua vida. Então você tem que tirar isso, né, essa ideia da cabeça, achar que você fez alguma coisa, que você faz alguma coisa. Não. Quem faz é Deus. Tanto operar como diminuir na nossa vida é Deus, como diz Filipenses aqui. Tá bom? Então Deus é quem abate e quem exalta o ser humano. Aí, logo após, vem o seguinte: a que si mesmo se humilha será exaltado. Aí diz, né? Jesus também diz que aquele que se humilha será exaltado. Isso significa que aquele que se achega a Deus em humilhação
confessando o seu pecado e reconhecendo ser necessitado da misericórdia e do perdão de Deus, receberá o favor divino. Foi o que aconteceu lá com o publicano, né? Ele pediu misericórdia para Deus. Foi exatamente isso que o publicano da parábola fez. Em sua oração, ele apenas confessava ser um miserável pecador que necessitava de misericórdia. Ele humilhou-se a si mesmo e ele foi exaltado ao poder de ter saído do templo justificado. Definitivamente, o conceito bíblico que se os humilhados serão exaltados de forma alguma enfoca a exaltação e as conquistas terrenas. Os humilhados, os quais são aqui, especialmente são aqueles que se humilham a si mesmo diante de Deus e receberão uma honra infinitamente maior. A exaltação na qual eles desfrutarão não pode ser comprada ou conquistada pelo esforço humano. Ela é recebida unicamente pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. O Filho de Deus humilhou-se a si mesmo para o seu povo e ele pudesse ser juntamente com ele glorificado. E para finalizarmos aqui, vou deixar um texto para você meditar aí na palavra do Senhor. O que aconteceu com Jesus por ele ter sido entregue a sua vida por nós e ele ter se humilhado? Está aí em Filipenses 2, capítulo 5, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também ele o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou e quando ele realmente cumpriu a sua missão, ele tomou o nome acima de qualquer nome, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o conselho de hoje para nós através dessa mensagem de hoje, é que nós venhamos nos humilharmos perante Deus, perante o Senhor, né? Que nós venhamos se humilhar perante o Senhor e que Ele venha nos exaltar, né? Que Ele mesmo venha fazer isso, que Ele mesmo faça isso por nós. Assim como Jesus foi elevado às alturas, Ele também pode fazer no sentido de honrarias para com os servos dele. Mas isso vai depender da sua humildade, do seu coração, tá? Nós que estamos aqui na terra estamos sujeitos a falhar, como eu sempre digo, mas Deus requer de nós humildade, que nós possamos reconhecer Ele como Deus, como Senhor da nossa vida, e Ele é quem rege todo o universo, todas as coisas, todas as pessoas. Então tudo para Ele e por Ele são feitas todas as coisas. Vamos finalizar-nos com uma oração, né? Que essa palavra fique guardada em nossos corações, para nós sabermos reconhecer que nós somos pó e cinza, nós somos aqui na terra só instrumentos usados na mão do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem coloca, é Ele quem tira. Amém? Vamos orar para finalizarmos esse vídeo de hoje, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós. Senhor, que o Senhor venha, Pai, tomar nossas vidas em Tuas mãos, cada um dos amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, que cada um deles, Senhor, possa, meu Deus, se conscientizar que tudo é para o reino da Tua glória. Senhor, que possamos cada dia mais estarmos, Senhor, sujeitos à Tua autoridade, que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, que as nossas vidas possam ser somente um canal de bênção. Se o Senhor quiser honrar, o Senhor honra, se o Senhor quiser abater, o Senhor abate, porque o Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade do céu.
Pai, vem abençoar nossas vidas, nossas famílias, a família de cada um deles aí, Senhor, que estão ouvindo essa palavra. Venha, Senhor Jesus, colocar no nosso coração mais humildade, Senhor, em nosso coração e aprender do Senhor Jesus, que era manso e humilde de coração. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, trazendo uma palavra, trazendo uma mensagem de Deus para cada um de nós, nossos corações, para a nossa edificação espiritual. Eu te peço e eu já te agradeço pela vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.